Olá, seja bem-vindo de volta à série de vídeos sobre a extensão de contaminantes. Esse é o segundo vídeo da série de 4 vídeos e, mais uma vez, meu nome é Camila Miranda, geóloga de projetos da Sequent do Brasil, e vou continuar a orientar o fluxo de trabalho com a extensão de contaminantes. No vídeo de hoje, nós iremos discutir sobre domínios. Dessa forma, vamos construir dois domínios diferentes. Um por meio de uma análise estatística da nossa população dos dados de contaminantes em relação ao modelo geológico e ao modelo de lençol freático que construímos no vídeo anterior, e também construiremos um domínio a partir de um modelo numérico. Mas antes de começar, eu gostaria de entrar em alguns conceitos, né? Construir um domínio adequado é provavelmente uma das etapas iniciais mais importantes do processo de estimativa dos contaminantes, e para um domínio ser válido, ele deve atender a alguns critérios específicos. Além disso, a geologia dentro desse domínio precisa ser consistente. Dessa forma, né, esse domínio deve conter uma única população de contaminantes e deve mostrar a continuidade da concentração com base no conceito da estacionariedade, que significa que as propriedades estatísticas dos dados, como a média e a variância, não devem mudar ao longo do domínio. E se o domínio atender a esses critérios, é provável que ele seja estacionário. E isso é importante porque queremos definir um domínio e saber que ele é estacionário, uma vez que isso significa que qualquer variação que nós verificarmos dos nossos valores, ela será devida apenas ao que estamos tentando estimar e não a outros fatores. Então, hoje, nós vamos começar com as análises estatísticas. A tabela de contaminantes importada para este projeto contém apenas os dados de concentração, sem informação sobre unidades geológicas ou a posição desses valores em relação ao lençol freático. Então, é importante que as estatísticas que nós analisarmos incluam os dados das unidades descritas para cada intervalo, para que nós possamos realizar a interrogação dos dados específicos em cada unidade geológica para chegarmos então em um domínio coerente estatisticamente. Dessa forma, primeiro nós precisamos criar, portanto, uma merged table, né, uma tabela mesclada. Mas antes disso, uma vez que nós construímos o nosso lençol freático a partir de dados vetoriais GIS e não de intervalo de sondagem, temos que avaliar o nosso modelo de lençol freático nos traços dos boreholes. Então, cliquei aqui com o botão direito em Drill Holes e selecionei uma New Evaluation. A gente seleciona qual modelo geológico, né, criado na pasta Geological Models nós queremos avaliar nas nossas sondagens e damos um OK. Dessa forma, eu selecionei a avaliação do modelo do lençol freático nas sondagens, limpei a cena, joguei para ela o objeto que eu acabei de criar, que foi uma avaliação do lençol freático nos furos. Né? O que esse procedimento fez é pegar os traços dos boreholes e então carimbar com as informações do modelo selecionado, né? O modelo de lençol freático nesse caso. Agora que nós temos os dados de intervalo representativos, como o nosso lençol freático, a nossa geologia, os nossos intervalos de contaminantes, nós podemos criar finalmente a merged table, né? Aquela tabela de mesclagem. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito lá nos boreholes e selecionar New Merged Table. Vou selecionar aqui os intervalos de contaminantes, a geologia e a tabela de avaliação do meu lençol freático. Dou um OK, isso criará uma nova mesclagem para a tabela. Eu vou apenas abri-lo aqui para que a gente possa visualizar essa tabela. E agora esses intervalos de contaminantes também têm a informação da geologia e as informações do lençol freático, para que a gente possa fazer a interrogação dos dados especificados em cada unidade, né, modelada. Então, agora que nós temos a nossa tabela mesclada, nós podemos executar algumas análises estatísticas nela. Ao clicar nesse menu suspenso, eu consigo visualizar tudo que está contido nessa tabela, né, todas as colunas. Eu vou descer aqui até essa informação da concentração total, clicar com o botão direito e selecionar as estatísticas. Então, assim que eu clico, ele abrirá esse histograma, né? As populações de contaminantes, elas podem ser fortemente distorcidas devido à faixa dos valores. Então, como vemos aqui, é de cerca de 0 até 230 aproximadamente. Então, nesse caso, pode ser útil usar a transformação desses valores para escala logarítmica. Vou selecionar aqui e agora podemos ver algo que talvez seja um pouco mais significativo estatisticamente. Também podemos visualizar em porcentagem aqui esse histograma
E também temos esses valores que vocês podem ver aqui, né? Contagem de amostra, o comprimento total, a média e outros dados aí estatísticos, da estatística descritiva. Outro recurso muito bom da tabela de estatísticas é o gráfico, né? A gente consegue, vou destacá-lo aqui, a gente consegue visualizar a interação gráfica entre gráfico e cena. Eu clico na minha janelinha aqui em cima, arrasto para o lado para destacar esse gráfico como uma aba separada, volto na minha Scene View. Mas antes, como todas essas amostras são muito próximas à superfície, a gente consegue ajustar a escala Z para obter um exagero vertical que nos possibilite avaliar melhor os dados, né? Então, a gente clica aqui no Z-Scale no canto inferior direito e mudamos o valor da escala aqui. Nesse caso, eu vou utilizar um 7. Um procedimento muito simples que eu posso modificar a qualquer momento também. Então, voltando para o gráfico aqui para a gente ver a interação com a cena, o que você precisa fazer é só selecionar aqui no gráfico, clicar numa barrinha ou arrastar aqui um determinado range e ao fazer isso, a nossa cena, de forma interativa, exibe apenas os dados selecionados, né? O que é um bom primeiro passo para avaliar onde estão os valores mais altos, por exemplo. Portanto, se eu destacar esses valores mais altos aqui, nós podemos ver que eles são relativamente espaçados. Se eles estivessem mais próximos, poderíamos até considerar um subdomínio, mas essa forma aqui está ok para modelarmos como um domínio só. É possível também selecionar outras opções aqui na lista, na Shape List, né? Agora eu estou visualizando as informações de lençol freático. A gente pode ver que os valores mais altos eles estão localizados tanto na zona vadosa quanto na zona saturada. E dessa forma a gente consegue até tirar alguns insights, né, dessas informações estatísticas. Agora eu vou olhar as estatísticas para a tabela mesclada como um todo. Então, novamente, eu clico com o botão direito sobre essa tabela mesclada e seleciono as estatísticas. Só que agora ele me dará algumas opções de informações estatísticas para visualizar. Então, aqui a gente consegue trabalhar com diagramas de dispersão, box plot, kill plots e também avaliar as estatísticas do comprimento de intervalo. Selecionei aqui no caso box plot. Aqui eu vou selecionar a coluna numérica que eu desejo, então vou visualizar a concentração total do meu contaminante e também visualizar por categoria, né? Aqui eu vou apenas alternar entre esses valores, vou transformá-los em log para que a gente possa obter algo um pouco mais fácil de visualizar. E aqui a gente consegue perceber que muitos desses valores mais altos, eles estão nas unidades aqui, Outwash and Local Ice Contact, e também no TIL. Outra opção também é aplicar algum filtro de consulta, caso nós queiramos. E agora, caso a gente queira visualizar alguma outra opção, né, das ferramentas estatísticas, é só a gente voltar lá, né, nas estatísticas da nossa Merged Table. Nós temos todas aquelas opções que eu havia comentado anteriormente, né? Essas estatísticas de comprimento de intervalo são interessantes, por exemplo, quando a gente quer compositar os nossos dados. E aqui, no meu caso, eu vou clicar agora na tabela de estatísticas. E aqui na tabela de estatísticas, a gente também tem a opção de adicionar um filtro de consulta. A gente pode fazer isso, por exemplo, com comprimento, né? Ou também adicionar categorias. Nesse caso aqui, eu vou adicionar apenas duas, né? Eu vou olhar minha geologia e o meu lençol freático. E você também pode ativar a opção de ocultar as categorias vazias e também ocultar linhas inativas para melhorar a nossa visualização aqui. Pronto. Eu agora vou ampliar aqui a minha tabela, porque eu quero olhar minha concentração total em relação a essas unidades. Então, agora eu também vou agrupar a tabela por item numérico, e aqui nós podemos começar a ver como as coisas são divididas em termos de unidade geológica. Além de visualizar essa estatística relacionada também com as zonas modeladas como vadosa e saturada. Bedrock também. Então, a princípio aqui, eu já consigo ver que para o Bedrock a gente tem pouquíssimas amostras e também valores muito baixos para essa unidade. Eu consigo, né, não considerar esses valores na minha tabela estatística, então eu posso clicar nesse menu aqui e desabilitar a caixa do Bedrock ou desativar e ativar quaisquer unidades que se queira. E, então,
desativei aqui porque eu não vou incluir isso no meu domínio, pois não há uma população estatisticamente significativa e os valores são relativamente baixos. A gente consegue observar aqui valores de média, né, e outras estatísticas similares, principalmente para o Outwash and Localized Contact e também para o TIL. Então, olhando aqui também as demais informações, a gente consegue ver que essas amostras são distribuídas e as concentrações semelhantes entre essas unidades. Então, dessa forma, eu vou retirar aqui os depósitos outwash deposits. Eu penso em retirá-los, mas como esses valores são estatisticamente irrelevantes para o nosso propósito, eu vou apenas mantê-los aqui, considerando que isso também é um segmento não consolidado. Então, eu não vejo uma razão para a Pluma não poder migrar para essa unidade. Uma característica realmente interessante do Leapfrog é que ele é um software dinâmico, né? Então, se eu decidir porventura remover no futuro essa unidade, todas as mudanças irão se espalhar pelo projeto, né? Para que eu não tenha que alterar qualquer coisa manualmente depois. Então, deixar algo de determinada forma e alterá-lo mais tarde realmente não é um grande problema aqui. Né? Porque conforme sua estimativa se torna mais ajustada, você pode voltar e alterar os parâmetros dessas etapas iniciais sem necessariamente isso ser caro em termos de gerenciamento de tempo. Então, eu acho, né, depois de analisar essas informações, esses dados estatísticos, que o domínio que eu vou seguir é o meu domínio de sedimentos não consolidados, né? Então, portanto, eu vou manter essas 3 unidades aqui. E agora eu vou simplesmente sair dessa janela e voltar para visualizar os meus boreholes, né? Então, dessa forma, a gente decidiu que nós vamos estimar a Pluma para os sedimentos não consolidados, sendo essas 3 unidades aqui. E o que a gente precisa fazer agora é criar um modelo de domínio na aba de modelos geológicos para o domínio que a gente pensou para a nossa estimativa. Então, agora o que eu vou fazer é clicar e lá na minha pasta de modelos geológicos, clicar com o botão direito e selecionar um novo modelo geológico. Vou selecionar a minha tabela de geologia como base, definir a minha resolução para 30 e dar um enclose no meu outro modelo, né? Porque eu quero que eles sejam consistentes. Então, dessa forma, eu vou pegar aqui o objeto da minha boundary do modelo que eu já criei e renomear aqui para o nome relativo ao modelo de domínios. Depois que eu terminar aqui de escrever o nome, eu dou um OK. E aí, o programa vai rodar o meu espaço de trabalho para criar esse modelo de domínio. Ele será relativamente fácil de construir. Eu vou prosseguir aqui a abrir as lithologies e adicionar uma nova unidade chamada sedimentos consolidados. Beleza. Então, para o propósito desse modelo, eu vou modificar aqui também as cores das unidades aqui em Lithology que eu estou definindo para ele, né? Eu vou mudar esse aqui para marrom. Este verde aqui também. E esse último aqui também eu vou modificar a cor. Então, OK. Agora, portanto, eu vou lá no Surface Chronology e eu quero criar um novo depósito, né? Então, eu vou aqui, ao invés de eu criar a partir do Base Lithology, eu posso utilizar aquela superfície rochosa que eu utilizei no meu último modelo geológico, né? Eu seleciono ela, dou um OK. E aqui, na próxima janela, eu vou dizer que os sedimentos não consolidados são mais jovens que o meu bedrock. Né? Agora eu vou jogar para a cena, limpar aqui, jogar para a cena a superfície que ele criou, né? Que ele recriou, na verdade. E agora o próximo passo é apenas prosseguir e ativar a superfície. Dou um OK e ele vai gerar os meus volumes de saída. Sendo assim, agora nós temos um novo modelo de domínio, onde todos os nossos sedimentos não consolidados são combinados como uma única unidade, que vamos utilizar como nosso domínio de estimativa. Uma outra opção interessante, né, que também é bom quando se trata de criar domínios a partir de unidades geológicas, é criar os domínios a partir de um buffer de distância.
né? Deixa eu abrir aqui os meus boreholes. E dessa forma, deixa eu só jogá-los aqui para a cena, para visualizá-los aqui também. Vou colocar uma leve transparência aqui também. Então, assim, para locais onde, por exemplo, a gente vai fazer os processos de estimativa de contaminantes e não temos a informação de perfuração, a gente pode utilizar essa ferramenta de buffer, né? Então, inicialmente, a gente precisa criar um novo objeto de pontos, na verdade, um objeto de referência para ele poder criar esse buffer. Então, eu vou clicar com o botão direito na pasta de points, selecionar os New Midpoints aqui e selecionar as minhas informações de geologia. Dou um OK. E o que ele está fazendo aqui agora é extrair o ponto médio dos intervalos geológicos e criando um objeto de ponto para cada um desses pontos médios. Eu estou fazendo isso porque eu vou criar uma função de distância para demonstrar a vocês e eu preciso de algo para basear essa função. E os objetos de ponto são muito bons para isso. Eles vão ser apenas criados para usar os pontos para aplicar uma função de distância, só para a gente entender como funciona essa ferramenta. É esse objeto aqui que eu acabei de jogar para a cena. Então, mais uma vez, esses pontos são criados para serem utilizados para aplicar uma função de distância, certo? Clique, né, lá no meu modelo em Boundary, New Lateral Extent e selecione From Distance to Points. Aqui você vai selecionar o objeto de pontos que nós acabamos de criar, utilizar um valor de distância de 750, que fica a critério do usuário. Então, satisfeita com essas configurações aqui, eu dou um OK. E esse procedimento irá resultar nessa geometria aqui para o nosso modelo. Agora, prosseguindo, eu vou apenas limpar a cena e puxar para visualizar o meu domínio de sedimentos não consolidados, né? A gente vê que a feição dela, né, as extensões laterais dela agora estão restritas a uma distância de 750 das sondagens que nós tínhamos. Dessa forma, quando eu utilizar isso como domínio, eu não terei uma interpolação muito longe dos valores conhecidos. E agora, com esse primeiro domínio criado, eu vou limpar o cenário e pular para a criação do meu segundo domínio. E para a criação desse segundo domínio adicional, eu vou utilizar um modelo numérico, né? Nesse caso, eu vou apenas jogar os meus intervalos de contaminantes de volta para a cena, para que a gente possa ver com quais dados nós estamos trabalhando. Imediatamente olhando para esses valores, a gente consegue começar a entender o comportamento da pluma e como seriam as suas dimensões. Seria útil se você utilizar o filtro de valor e filtrar algum desses valores mais baixos para que possamos dar uma olhada nas dimensões, extensões e comportamento desta pluma. Aqui, então, já podemos começar a imaginar como será a aparência dessa pluma. O que eu percebi inicialmente é que a pluma não é isotrópica. Vamos precisar encontrar a anisotropia ou direção de continuidade máxima. Provavelmente será algo assim, né, nessa direção aqui. Sendo assim, eu vou criar um modelo numérico com uma interpolação isotrópica para obter uma direcionalidade não polarizada a princípio. E depois, com essa direcionalidade, eu posso aplicá-la a um novo modelo numérico. E para fazer isso, vou clicar com o botão direito lá em Numerical Model, na pasta, e selecionar New RBF Interpolant. O Leapfrog usa a FastRBF para criar os seus modelos numéricos. Também conhecido como função de base radial, ela é semelhante a outros estimadores, exceto que esse não é um estimador local, é um estimador global, na verdade. A gente também consegue definir um comportamento de drift com esse tipo de interpolador, que é realmente bom para interpolar dados esparsos desigualmente distribuídos. Inicialmente, aqui eu vou querer definir o meu valor numérico para a concentração total, né? Então, eu seleciono aqui o arquivo correspondente.
No momento de criação do modelo numérico, nessa janela aqui, também é possível fazer uma compositagem. Mas nesse caso, como eu tenho apenas uma amostra por poço, eu não vou realizar nenhuma compositagem aqui. Vou deixar sem compositar. Agora, a gente precisa definir um limite para esse modelo numérico, né? Então, eu vou continuar com o que eu estava fazendo anteriormente, utilizar aquelas extensões iniciais que eu defini a princípio para o meu modelo geológico. E agora, eu vou também setar aqui uma resolução de 30. Agora, eu vou renomear o meu modelo numérico. E simplesmente dar um OK. Com esses parâmetros iniciais definidos, eu vou precisar modificar as parametrizações desse interpolador para fazer com que a interpolação esteja correspondente e coerente com a realidade. Se você clicar nesse menu suspenso aqui, você verá que o modelo numérico é composto por uma boundary, né, um limite, uma tendência, os valores criados aqui e também as isosuperfícies e os volumes de saída. E o que o programa faz é pegar o ponto de intervalo médio de todos os nossos intervalos de contaminantes e transforma em um ponto. E depois ele usa esses pontos para estimular os valores intermediários entre eles. Eu cliquei 2 vezes ali no meu modelo numérico criado e a gente pode ver aqui que existem várias abas disponíveis para a gente configurar e parametrizar essa interpolação numérica do programa. Nesse caso, eu não quero nenhuma transformação para os meus valores, né? E como eu disse, essa é uma interpolação isotrópica. Então, aqui na aba Trend, a gente não vai alterar nenhuma das relações dos eixos do elipsoide, porque eu quero que tenha uma igual influência em todas as direções de interpolação. Agora, na guia Interpolam, existem várias opções de parametrização. Vou começar aqui da parte superior, né, e discutir algumas delas. Você pode escolher o interpolador linear ou esferoidal. O linear assume que os valores a uma certa distância de um ponto têm uma influência proporcionalmente maior naquele ponto do que os valores mais distantes, enquanto o esferoidal funciona bem quando há uma faixa finita além da qual a influência de um ponto sobre o outro deve decair para zero. Então, o interpolador linear ele é bom para, por exemplo, dados geotécnicos, modelar unidades geológicas linearmente contínuas, enquanto o esferoidal é bom para populações de contaminantes, por exemplo. Ele funciona muito bem e é muito utilizado na indústria da mineração para depósitos metálicos, por exemplo. Aqui no nosso caso, a gente vai utilizar então o interpolador esferoidal. Passando agora pelo parâmetro de total SIL aqui, ele é o parâmetro que controla o limite superior da função interpoladora, né? Onde deixa de haver qualquer correlação entre os pontos analisados. Ele é um parâmetro relativo a esse limite. A princípio, aqui eu vou escolher um valor de 2.000 para o total SIL. Isso pode ser modificado depois. E no caso do Base Range, esse parâmetro aqui, ele deve ser definido, né? Uma boa prática é utilizar um valor de 2 a 2,5 vezes a distância entre os furos, né? Então, dessa forma, eu vou verificar essa informação aqui na minha cena com a ferramenta de régua para medir as distâncias entre esses pontos e chegar a algum valor médio. Aumentei um pouco aqui o tamanho dos pontos para que eu possa selecioná-los para avaliar essa distância aqui. E aqui eu vejo que, né, que essa distância varia um pouco, mas em torno aí de 800, né? Então, a gente tem uma distribuição que não é muito uniforme, porém, a gente pode escolher um valor ali para o nosso base range de, por exemplo, 1.800 metros. Eu vou digitar aqui. Sobre o drift, ele é um parâmetro que controla a maneira como o interpolam irá se comportar em locais distantes dos dados, né? Então, um drift constante significa que a interpolação diminuirá para o valor médio dos dados nessas regiões onde a gente não tem muita informação, ou nessas regiões que são mais distantes dos dados.
Nesse caso, a gente vai definir como none, uma vez que eu verifiquei anteriormente que a minha média dos dados era de aproximadamente 26 e eu quero que, nesses locais mais distantes, o interpolador decaia para zero. Então, para mim, não faz sentido decair para a média, né, dos dados nas regiões onde estão muito distantes aqui, né? Eu iria fazer uma interpolação sem muito sentido geológico. Passando para o alfa, é assim que o interpolador, ele define como o interpolador aumentará em direção ao total CIL, né? Então, está bem relacionado à questão da inclinação aqui deste gráfico. E aqui, embora um alfa de 9 tenha uma aproximação melhor do nosso gráfico, o processamento dele é um pouco mais demorado. Então, devido a ganhos computacionais, eu geralmente utilizo um alfa de 3 aqui. Em relação ao efeito pepita, essa é uma parametrização utilizada com frequência em depósitos metálicos, especialmente com ouro, onde pode haver uma variabilidade muito alta em um curto espaço. Nessa situação, isso é menos aplicado, então eu vou manter aqui o efeito pepita em 0. E depois que eu estiver satisfeita com todas as parametrizações aqui da minha aba Interpolar, eu dou um OK. E finalmente vou para a minha aba de Outputs. Por default, os outputs são criados automaticamente com isovalores pré-estabelecidos. Eu vou alterá-los aqui para valores um pouco mais coerentes para o nosso conjunto de dados em específico. Então, aqui no caso, eu quero que tenha um isovalor baixo, um médio e um alto, né? Ele vai criar 3 isosuperfícies. Nesse caso, eu vou apenas mudar esse aqui para 4. Isso tudo é arbitrário e você pode alterar isso mais tarde. Então, vou alterar esse valor aqui para 4, 50 será o meu valor médio e 100 será o meu valor superior. Ele criará, então, essas 3 isosuperfícies, dividindo esses 3 intervalos aqui estabelecidos. Quando eu estiver satisfeita com todas essas parametrizações, eu dou um OK e o meu modelo numérico irá processar. Agora que meu processamento acabou, eu posso arrastar para a cena os meus outputs aqui para avaliar como eles estão se comportando com as parametrizações que eu estabeleci. O nosso modelo numérico está começando a tomar forma. A gente pode ver que ele está mergulhando sutilmente nessa pluma, que ao jogar essa outra superfície aqui para a cena, esse outro volume, na verdade. E a partir dessa visualização inicial, a gente pode começar a deduzir de uma forma não tendenciosa qual é o plano de anisotropia para essa pluma em específico. Né? Ligando e desligando isso, consultando, olhando para a pluma e vendo como ela está se comportando, com uma interpolação isotrópica a princípio. Então, agora, o que a gente pode fazer é configurar uma anisotropia para esse modelo numérico, né? Para ele fazer uma busca levando em consideração uma anisotropia que a gente concluiu aqui. Para isso, eu vou utilizar um plano auxiliar para poder obter a medida aqui dessa pluma. Eu vou ali no menu de ferramenta, desenhar um plano auxiliar e verificar aqui qual é o plano auxiliar que melhor se ajusta a essa tendência que eu estou enxergando na minha pluma. Eu tenho a opção de redesenhar esse plano ou simplesmente ajustá-lo aqui na cena, como eu estou fazendo agora. Né? Então, avaliando aqui, para mim, esse plano parece ser adequado, me parece muito bom na minha primeira passagem aqui por esse modelo. Talvez eu faça ele mergulhar um pouco menos. Eu posso modificar os valores desse plano manualmente aqui no canto inferior direito. Agora, para definir qual será a direção de continuidade máxima, eu preciso setar aqui com essa setinha verde, que é referente ao pitch do meu plano, qual a direção que eu quero que ele considere como
a de máxima continuidade. Eu posso variá-lo aqui, né, na minha cena. Vou definir uma direção aqui mais ou menos de acordo com a qual eu estou avaliando aqui. E para mim, esse valor aqui, deixa eu fazer um ajuste, talvez um pouco para cá. E para mim, talvez essa aqui seja a melhor direção. Lembrando, mais uma vez, que o Leapfrog é um software dinâmico, então você pode fazer essas determinações agora e depois voltar e modificá-las a qualquer momento. E uma vez satisfeita com o meu plano e com as direções que eu estabeleci aqui, eu posso anotar esses valores para então aplicá-los como uma tendência no meu interpolador numérico. Para não ter que reproduzir o meu fluxo de trabalho todo novamente, eu posso fazer uma cópia do modelo numérico que eu criei a princípio, renomear caso seja necessário, aqui no caso estou modificando, e dou um OK. Nesse modelo de cópia que eu acabei de criar, eu vou aplicar esse plano de anisotropia para a interpolação segui-lo. Então, eu venho aqui na aba de Trend, eu posso colocar os valores do plano manualmente aqui, ou então, de forma mais simplificada, clicar com esse botão aqui de Set from Plane. Ele já vai puxar os valores desse plano auxiliar que está na cena. Um outro ponto importante aqui é a razão dos eixos do elipsoide, né? Que ele já setou 331 automático. Isso significa que ele foi esticado mais 3 vezes nessa direção, 3 vezes nessa direção. Eu vejo aqui que talvez exista um maior alongamento ao longo dessa direção aqui, que é a direção onde eu estabeleci o pitch. Então, dessa forma, eu posso estabelecer um valor um pouco maior, uma proporção um pouco maior para o meu eixo máximo aqui. Modifico também o valor intermediário, acho que 10, 5, 1 são bons valores. Uma outra parametrização aqui que eu quero refazer antes de rodar o meu modelo é nos dados de saída, ali na minha aba Outputs. Nós não precisamos de todos esses limites diferentes aqui, nós só utilizamos isso no modelo isotrópico para poder entender o comportamento, né, dessa pluma. Utilizamos esse baixa, média e alta concentração, com o objetivo de criar mais um domínio para a pluma. Eu vou apenas usar um limite de acima, de 4, e abaixo, de 4, e eu escolhi esse valor de 4 porque eu pesquisei aqui o limite no qual o cloro é seguro no ambiente, né? E isso está a concentração de 4 ppm. Então, portanto, qualquer coisa acima disso precisará ser remediada, né? Precisará ser corrigida. Então, portanto, para os fins da pluma, qualquer coisa acima de 4 será considerado aqui como alto. Também dou uma verificada nos meus outros parâmetros e, quando eu estiver satisfeita com todos eles, eu posso colocar o meu modelo para rodar. Então, depois de processado, vamos seguir em frente aqui, limpar a nossa cena. Vou visualizar os pontos que ele utilizou para criar o modelo numérico e visualizar isso junto com os volumes criados neste modelo. Então, aqui está a nossa pluma. A gente pode observar aqui, né, depois de uma inspeção imediata, que a nossa pluma ela termina nas extensões do modelo, que não é terrível, né? Mas não é uma situação comum. Algo que me preocupa mais é como isso extrapola nessa direção e aqui termina logo adjacente a um ponto. Isso é uma feição que, para mim, não faz sentido e que eu acho que nós devemos modificar, né? Seja por meio da parametrização ali das superfícies ou pela edição manual também. A interpolação da modelagem implícita, ela precisa ser guiada por
parâmetros que façam sentido. Então, quando a gente vê alguma feição que não tem sentido geológico ou destoa muito da interpretação que a gente espera, nós podemos fazer intervenções manuais, como é o caso aqui que eu escolhi, né? Eu vou adicionar uma polilinha aqui para editar essa pluma. E ao fazer isso, o programa me pede um valor para ser configurado a esse objeto que nós iremos construir aqui agora. Então, eu selecionei um valor de 2 para essa polilinha que eu vou desenhar. E eu prefiro, aqui no caso, desenhar em cima do 2D. Né? A gente tem a opção de desenhar em cima do objeto, mas aqui no caso eu opto pelo 2D. Eu vou fazer aqui uma seção do meu objeto 3D aqui na cena para adicionar a minha polilinha. Satisfeita aqui com a minha seção, bem onde eu relatei o problema, porque eu quero colocar o ponto, né, a polilinha na forma de ponto, bem aqui. Então, de forma bem simples, eu vou criar um ponto aqui, com aquele valor setado anteriormente, e quando eu estiver satisfeita com isso, eu salvo. Dessa forma, o meu modelo numérico já irá reprocessar automaticamente a minha pluma aí, com esse valor novo inserido. Agora eu estou muito mais satisfeita com a geometria da minha pluma, mas ainda assim, caso necessário, eu posso fazer modificações da mesma maneira em outras regiões, como por exemplo nessa outra extremidade aqui. Então, eu vou repetir esse procedimento para criar um novo ponto nessa região aqui. Vou fazer uma seção aqui, cortar essa região onde eu quero desenhar. E vou desenhar novamente um ponto aqui e salvar para o programa. Pronto, ponto aqui. E salvar para o programa reprocessar e recalcular a minha pluma. De forma dinâmica aqui, a atualização dinâmica que a gente sempre comenta do Leapfrog, a pluma já foi reprocessada. O ponto que está exterior à superfície, ele recalculou. E agora que eu já estou satisfeita, eu posso sair do meu modo de edição. Só dar um X, clicar no meu X aqui na aba superior, que eu sairei do modo de edição da pluma. E com isso encerramos a discussão deste vídeo, voltando um pouco nos tópicos que nós abordamos. Nesse caso, nós criamos 2 domínios diferentes disponíveis para estimativa, um a partir de uma análise estatística e interrogação dos dados, baseado nas informações de unidade, e chegamos àquele domínio dos sedimentos não consolidados, e em seguida nós também criamos um domínio um pouco mais restrito, utilizando o modelo numérico. Então, inicialmente, nós tivemos um comportamento e a direção da continuidade máxima por meio de um modelo isotrópico inicial ali, e depois nós ajustamos, criamos uma cópia dele e ajustamos os parâmetros para criar uma pluma com uma feição e geometria, na verdade, um domínio com uma feição e geometria mais coerente com a distribuição dos nossos dados, como estamos vendo aqui. No próximo vídeo, nós já entraremos na extensão de contaminantes, vamos utilizar esses 2 domínios aqui, o mais restrito e o menos restrito, para fazer 2 processos de estimativas diferentes e avaliá-los em um modelo de blocos.